Olá, meu nome é Alexandre Caetano, eu sou engenheiro civil e engenheiro sanitarista, e a gente vai discutir o tema de indicadores. Esta é a última sessão, onde a gente vai ver mais detalhadamente alguns indicadores para a aferição de eficiência e sustentabilidade do serviço de saneamento básico. Rememorando a nossa frase inspiradora, que a gente tem feito a abertura de cada uma das sessões, não se gerencia aquilo que não se mede. Tem tudo a ver com indicadores. Nesta última sessão, a gente vai introduzir a aferição de indicadores de eficiência e sustentabilidade como a metodologia, né? A gente vai explicar melhor, que é o projeto Acertar. A gente vai falar de alguns aspectos relevantes sobre a definição das informações, né, para indicadores, especialmente de eficiência e sustentabilidade, e a sua relação com a controle regulatória e controle patrimonial. Apesar de a gente tratar de regulação técnica, essa parte de eficiência e sustentabilidade ela tem grande relação com a regulação econômica. Né? E assim a gente também explica melhor essa relação na terceira parte desse último tópico, onde a gente pode utilizar indicadores, especialmente em instrumentos de incentivo tarifário, em algumas metodologias tarifárias. A gente vai ainda levantar, suscitar algumas questões relativas às metas, né, aos objetivos de alguns indicadores de eficiência e sustentabilidade, especialmente relacionados aí, como o próprio nome diz, a eficiência, né? E fazer a conclusão deste tópico e algumas conclusões gerais também do tema de indicadores. Bom, a gente em sessões anteriores apresentou que alguns indicadores eles são relacionados mais a metodologias de regulação de comando e controle ou por exposição, em geral os indicadores mais associados à regulação técnica, e outros indicadores, mesmo tendo aí uma abordagem de regulação técnica, eles podem ser mais associados à regulação, a instrumentos de incentivo econômico e, portanto, aí também parceiros da regulação econômica. Né? E nós também vimos que na regulação técnica, em indicadores mais técnicos, digamos assim, a gente pode certificar muitas dessas informações por meio do trabalho de fiscalização, seja ela direta ou indireta. E já para a regulação econômica e para indicadores a ela associada, né, nós frequentemente usamos a totalidade dos dados do próprio prestador. Né? E como é que a gente pode obter uma confiança, né? A gente pode garantir que aqueles dados eles têm uma qualidade necessária para dar à sociedade, e particularmente a agência reguladora, um certo conforto para a tomada de decisão, uma certa segurança para a tomada de decisão. Né? Foi para isso, né, para melhorar a qualidade da informação para os prestadores e para ter uma avaliação dessa qualidade, inclusive até com eventualmente uma participação independente de auditoria, a gente teve o desenvolvimento do projeto Acertar, que é um projeto assim instituído aí no âmbito da política de saneamento no Brasil, né? É um programa aí de certificação dessas informações. Aí é um acrônimo, né? O nome é Acertar, para a de auditoria, CERT de certificação e a de agência reguladora. Né? Em resumo, é o seguinte, né? Se vocês lembram lá, no início da primeira sessão, eu acho, a gente apresentou um pouco o trabalho que os próprios prestadores de serviço faziam com a aplicação de indicadores no PNQS. Né? E na inspiração, né, que eles tiveram, né, lá com a aplicação de indicadores em outros setores da economia de forma geral, né, em processo de gestão. Né.
Então, o que o Acertar faz é trazer muitos elementos da gestão moderna, é, do mercado em geral, né, das melhores práticas contábeis e de gestão, para dentro do processo de certificação das informações do setor de saneamento. Então, objetivamente, né, você tem, na gestão de uma empresa de água e esgoto, você tem vários processos que vão participar da produção de informações. Por exemplo, até você chegar na produção de perdas, você tem um processo de gestão do próprio estador, que ele vai, uma frequência geralmente mensal, fazer a leitura dos micromedidores, faz uma leitura periódica dos macromedidores, coleta e agrega toda aquela informação, né, para a produção de variáveis, depois faz a validação e o cálculo de indicadores, né, para produzir as informações de perdas. Esses processos, na verdade, eles estão imbricados com processos normais do cotidiano das próprias empresas. Né? Então, eu falei da leitura, né? Então tem o processo de faturamento, né? Tem o processo de cobrança, né? O processo de controle de qualidade, de água ou de esgoto, né? O processo de operação e manutenção das redes, dos sistemas, um processo comercial. Né? Então, vocês têm vários processos de gestão dos prestadores. Em cada um desses processos, o que se faz é mapear esse processo e verificar os pontos críticos, ou seja, aqueles pontos onde alguma coisa é mais provável, assim, tem um risco maior de ter alguma coisa errada que vai provocar uma distorção naquela informação. Né? E aí, em cada um desses pontos, você faz uma avaliação, de acordo com uma metodologia, para saber se há medidas mitigadoras para conter aquele risco, ou seja, para evitar que aquele potencial problema seja de medição, de registro, de gestão da informação, de transmissão do dado, ele aconteça. Né? E aí você vai somando, digamos assim, essas notas que você dá para, na medida que você atesta se está sendo contemplado ou não, essas medidas de contenção de risco, e a soma dessas notas vai dar a soma total de uma avaliação, né, da qualidade, da robustez, né, se todas as medidas estão sendo bastante completa aquela gestão para fins de contenção do risco da informação ser desvirtuada, digamos assim, né, seja do ponto de vista da sua exatidão ou da sua confiança. Né? Então, aqui nós temos aqui, na etapa 1, né, o mapeamento do processo. Na etapa 2, do processo a acertar, nós temos a identificação dos riscos e controles em cada um desses processos. Né? Na etapa 3, a avaliação da confiança e testes de exatidão, de controle. A confiança vê mais o aspecto de que se os processos, se as medidas de risco estão sendo adotadas, enquanto esse teste, a gente conhece também como teste substantivo, né, de exatidão, ele vai ver se o resultado daquela informação é aderente com aquela que foi divulgada, o resultado de uma simulação que a gente faça, de uma amostra que a gente faça, ele é aderente com o resultado obtido anteriormente pelo prestador de serviços. Então, é tipo bater cara e crachá, né? Você faz um teste e vê se o prestador, no momento que ele levantou aquela informação, chegou no mesmo resultado. Né? E na etapa 4, você tem essa avaliação e finalmente, a certificação da informação da divulgação desse parâmetro de confiança. No fim do dia, você vai ter o valor do indicador, né? X perdas, X atendimento, né? Universalizado ou não. E no futuro, a gente espera que no Sistema Nacional, né? No CNIS, a gente tenha, isso já vem sendo trabalhado, no âmbito aqui do Ministério das Cidades, uma nota de qualidade daquela informação. Né? Que iria aqui, pela metodologia de 1 a 7. Né? Sendo 1 aquela informação com menor confiança e exatidão, né? Aquela informação que é apenas estimada, né? Não se tem realmente uma medição direta sobre aquele aspecto da prestação de serviço, até a 7, que é aquela informação que é obtida segundo
as melhores práticas e melhores tecnologias disponíveis para medição e cálculo dos indicadores e que nos testes de substantivos eles se demonstraram bastante precisos. Né? Por exemplo, potencial amostragem que você fez se mostrou bastante aderente com os resultados obtidos pelo próprio prestador de serviços. Seria a nota máxima da qualidade da informação. Esse processo acertar, ele pode ser executado basicamente de 3 formas, né? Ele pode ser executado com a equipe própria da agência reguladora. Então, a própria agência pode capacitar os seus técnicos que vão fazer esse trabalho de auditoria nos processos do prestador de serviços, e há todo um parâmetro metodológico onde você tem fichas que você vai vendo ali, vai fazendo testes também, para dar essas notas de qualidade de cada informação que você está trabalhando, né, para até produzir esses relatórios, dando uma nota de qualidade, de exatidão e confiança, né, para cada informação utilizada dos indicadores. Ou você pode contratar uma empresa, a agência reguladora contratar uma empresa terceirizada, né, para fazer esse serviço para a agência, né, seria uma certificadora, quase uma certificadora independente, digamos assim, contratada pela agência. Ou você pode, por regulamento, né, estabelecer que o próprio prestador de serviço vai contratar uma empresa independente para fazer esse trabalho de certificação das informações. Essa última estratégia é basicamente o que se faz, por exemplo, na sua empresa de capital aberto, conforme o regulamento da CVM. A CVM estabeleceu por regulamento que as empresas devem contratar auditorias externas, né, para fazer, né, dar um parecer periódico, né, tem informes trimestrais, tem relatórios anuais, né, vários períodos aí, sobre, no caso específico lá da CVM, sobre os balanços, sobre os resultados, né, sobre aspectos financeiros das empresas, né. Seria uma forma semelhante, análoga a essa forma que a CVM fez, que é uma reguladora de mercado, digamos assim, que os reguladores de saneamento podem também ter como estratégia. E aí a gente tem que ficar atento, evoluindo, né, depois de discutir um pouco como a gente vai averiguar, certificar esses dados, que é a terceira estratégia lá que a gente enumerou, que vai ser muito importante, especialmente para indicadores mais relacionados à eficiência e sustentabilidade, que são muito mais aderentes à área econômica. A gente tem que também ter claro que muitas dessas definições, especialmente das variáveis, lá na nascente dos indicadores, elas vão ter que estar associadas a interfaces do dia a dia da concessionária, que são elegíveis para ela, né? Que eu destaco a contabilidade regulatória, contabilidade patrimonial, né? Então, por exemplo, indicadores de eficiência, onde você vai ter, por exemplo, receitas operacionais, né? Que vai ter que vir um conjunto de faturas de água ou de esgoto, né? Então, o que é uma receita operacional? Como é um indicador mais associado à área contábil, isso vai estar lá definido na contabilidade regulatória direitinho o que é. É importante que a gente tenha isso bem estabelecido, e a Agência Nacional de Águas deve emitir, no futuro da data dessa aula, né, um manual referência para que todos os reguladores conversem, e os prestadores também, né, conversem na mesma linguagem, para que no futuro isso os dados produzidos a partir desses indicadores possam ser perfeitamente comparáveis, né? Porque, por exemplo, dando um exemplo prático, pegar um indicador de produtividade, como é que considero um empregado próprio que trabalha na sede da empresa, como presidente da empresa, por exemplo. Tem empresas, por exemplo, que quando vão pegar um indicador de regionais, tá? Que estão em vários municípios e tem lá um colaborador que trabalha na sua sede, que participa do cotidiano de vários municípios, mas isso não está claro em que medida ele participa de cada um. Eu vou construir um indicador de produtividade, que seria, por exemplo, o número de funcionários por ligação, né, que poderia usar para comparar vários prestadores diferentes, e que eu teria um problema. Como é que eu considero esse colaborador da empresa
para cada um, como é que eu aloco ele distribuído para cada um dos municípios? Como é que eu rateio o trabalho dele para cada um dos municípios? Né? Então, se os vários prestadores, as várias reguladoras, não tiverem um denominador comum de qual mecanismo que eu faço, por exemplo, para ratear, né, o trabalho desse colaborador entre diversos municípios, eu vou ter indicadores diferentes, critérios diferentes, que vão ser mais difícil de comparação, podem dar maiores erros de julgamento, né, por causa desses dados que, na verdade, não querem dizer exatamente a mesma coisa. Da mesma forma, o controle patrimonial, né, que eu acho que tende a ganhar relevância no setor de saneamento, porque tradicionalmente, quando a gente trabalha em indicadores, a gente foca muito em indicadores de eficiência, especialmente de eficiência operacional. Mas, como a gente viu no começo, o saneamento ele tem que ser em capital. Então, é um monopólio natural, até por definição. Então, é natural que os custos de capital e por consequência também, os valores desses ativos, desse patrimônio, ele pese muito na questão da modicidade tarifária, em vários aspectos aqui da regulação econômica, né? Muitas vezes até mais, um peso maior do que os custos, os vários aspectos operacionais, né? Então, aí a gente tem esses dois, digamos assim, dicionários de informações que explicam o que deve significar cada dado, isso é um metadado, né? Um dado que explica outro dado, né? Que são fundamentais para que a gente venha a definir, né? Assim, apurar com bastante precisão cada informação que no futuro, dali para frente, no processo de gestão de indicadores, a gente possa fazer uma comparação de desempenho com mais segurança. Né? O benefício disso, conforme eu falei, dar maior transparência, obviamente, e padronizar essas informações para melhorar a qualidade e assim, propiciar um benchmarking mais adequado, né? Uma comparação de desempenho mais adequada. Né? Para citar outro exemplo, se eu tenho um sistema que tem uma micromedição muito elevada e outro que tem uma micromedição muito baixa, quando eu for comparar indicadores de perdas das duas empresas, se o que teve micromedição pobre, que tem poucos hidrômetros, ele teve uma perda menor, eu não tenho segurança para dizer se ele realmente é mais eficiente do que o que tem uma micromedição maior. Né? Porque eu posso ter um erro ali naquela informação sobre perdas que seja maior do que a diferença entre os dois prestadores. Né? Então, isso é um fator muito importante, né, para se fazer o benchmark. E onde é que entra aí também esses indicadores dos incentivos tarifários econômicos? E aqui eu só vou dar uma breve pincelada, obviamente, certamente vocês vão ter acesso a outras partes desse curso que tratam especificamente e longamente desse tema, né? Mas os indicadores eles podem estar presentes, né? Tanto em metodologia de regulação por custo, quanto em metodologias não são melhores, mas digamos elas foram introduzidas há menos tempo, né? De preço teto, né? Onde o custo, que é mais tradicional no Brasil, mas que vem sendo alterado para preço teto, principalmente por causa da expressão no setor elétrico, de forma mais recente, né? Você basicamente regula pela taxa de retorno, quer dizer, você assegura que a empresa, o serviço tem a recuperação daqueles custos incorridos com um olhar para o passado, né? E onde é que entra o indicador nessa história? A gente vai ver depois. A gente tem que considerar o custo eficiente. O que é o custo eficiente? Né? A gente vê o que é uma perda eficiente, né? O que é uma qualidade mínima satisfatória, porque a empresa pode estar economizando insumos que vão resultar em menor qualidade, ela pode ter, digamos assim, um peso muito grande em relação à despesa com o pessoal, por exemplo, a gente vai em relação a empresas mais produtivas. Então o custo, quando a gente olha nessa metodologia tarifária mais tendente a custos, né, com olhar para o passado, os indicadores vão entrar muito nessa questão de avaliar o que é eficiente, qual o custo eficiente, né, para evitar que o usuário tenha que pagar pela ineficiência do prestador. Ele paga uma tarifa adicional pela falta de eficiência do prestador. Né? E aí a gente tem a introdução mais recente no seu saneamento do modelo de preço teto, que basicamente tem nas revisões tarifárias ele um pouco que
que espelha a regulação pelo custo, mas especialmente entre revisões tarifárias, na época de reajuste, ele introduz esse fator X de produtividade, que é um olhar para o futuro, uma projeção. Então, veja, enquanto a regulação pelo custo é um olhar mais para o passado, a regulação pelo preço teto é um olhar mais para o futuro, é uma estimativa dos fluxos de caixa para o futuro, onde você vai introduzir o fator X, que é uma estimativa do ganho futuro de produtividade, né? Visando que incentivar o prestador a buscar ou até superar este ganho. Obviamente, na medida que ele supere o ganho, ele até pode, assim, ele pode reter esse lucro adicional, digamos assim. É por isso que tem esse mecanismo de incentivo, né? Quanto mais ele é eficiente, se ele for mais eficiente, inclusive, que esse fator estabelecido, que é o fator de produtividade, ele vai sentir, ele vai ter um benefício maior, né? Ele vai se sentir mais motivado. Por outro lado, também você tem um impacto aqui que a gente tem que começar a pensar no setor de saneamento, de como isso reflete na questão da base de ativos, que é um peso muito grande nas tarifas, né? Enquanto a primeira tem um risco aí de sobreinvestimento, porque como ele tem um retorno sobre o custo, quanto mais ele investe, mais retorno potencial ele tem, né? Enquanto no metodologia de preço teto, né, ele incentiva mais o ganho de eficiência do que a expansão propriamente dos serviços, em geral, né? Grosso modo. Então, aí, o que são custos eficientes? Né? E como é que esses indicadores entram nessa história de políticas de incentivo, especialmente na área de regulação econômica, né? Você tem indicadores técnicos, como macro e micromedição, né? A gente já discutiu a importância de ter um cadastro e controle de idade. A gente já discutiu, não, desculpa. A gente pensa especialmente na parte de perdas do cadastro de instalações, de equipamentos. Aqui a gente então, coloca um aspecto adicional, né? Da manutenção do parque de hidrômetros, que se diz, né? Da idade dos hidrômetros, que é uma coisa que nas empresas que têm uma gestão de perdas, as melhores práticas de gestão, eles têm uma postura muito rígida essa questão da idade dos hidrômetros, porque os hidrômetros geralmente eles perdem a eficiência de medição dele, com o passar dos anos, né? Na questão de produtividade, como eu falei, também tem a questão do serviço de terceiros, né, que você deve ponderar aí como considerá-los para cálculo de produtividade. E nas perdas de faturamento, as perdas mais econômicas, né, você tem aspectos relacionados a processos de medição, leitura e faturamento, intervenção do balanço hídrico, novamente do cadastro dessas ligações, né, por exemplo, o cadastro adequado das economias, se são normais, se são de tarifa social, se são mistas, comerciais, isso acaba interferindo nessas variáveis e pode acabar interferindo também nos indicadores, né? Até na universalização. Se você não classifica adequadamente uma unidade usuária como residencial, então isso pode interferir no indicador de universalização, indicador técnico, mas também é muito importante também o impacto aqui nos indicadores econômicos e financeiros. E esses indicadores técnicos, eles realmente têm mais relação com esses custos operacionais, eficiência operacional, né? Está relacionado também com a questão econômico-tarifária. Mas tem os custos de capital, que conforme eu falei, que são relevantes e que ainda digamos assim, aqui no finalzinho dessa sessão e desse curso, a gente vai introduzir aqui uma questão que ainda precisa ser muito desenvolvida, penso eu, no setor de saneamento, né? Como a gente deve introduzir indicadores que considerem esses impactos no custo de capital, né? O que é um custo eficiente? Que a gente comumente vê que é um custo eficiente em termos de produtividade, por exemplo, conforme eu falei, né? Para fazer uma gestão de perdas eficiente. Mas e um investimento eficiente? Né? A gente coleta vários casos aí, no Brasil, onde você tem fábulas investidas em várias instalações que elas, pouco tempo depois, antes de cumprir a sua vida útil, elas perdem essa função, seja porque foram superadas, ficaram obsoletas as tecnologias, seja porque foram dimensionadas acima do que realmente seria o correto, né? Foram sobredimensionadas, ou que elas tiveram algum erro de projeto que inviabilizou a sua, digamos assim, a sua interrelação com os demais elementos do sistema, né? Então isso é um aspecto que a gente deve... O que é um investimento eficiente? O que é um investimento que seja vários critérios de prudência, envolvido aí com questão de segurança, confiabilidade? Como a gente considera o risco do negócio, né? Por exemplo, você vai
investir numa elevatória. Por que se exige, né, que você tenha uma bomba reserva? Né? Porque na prática, muitas vezes a gente vê o prestador resistindo até, poxa, eu vou ter que investir em 2 bombas, sendo que uma vai ficar praticamente, ou 3, né? Sendo que uma ou mais vão ficar praticamente ociosas, né? Para que isso, né? Porque realmente, tudo bem, você pode ter uma elevatória com uma bomba só, mas aquela bomba dá um problema. Como é que fica a continuidade até você providenciar outro equipamento, outra bomba de uma oficina, um depósito, outra localidade que tenha uma bomba sobrando, entendeu? Aí o usuário vai ter que ficar lá esperando sem água até que isso esteja resolvido. Se você tivesse uma reserva, que isso exige investimento, né? E aí você tem que levar em conta essa questão dos riscos associados a cada tipo de investimento. Bem como, que é uma questão comumente levantada, discutida no estudo de impacto ambiental, mas que a gente deve levar em conta também para a questão de avaliar a eficiência, né? Da questão de opções tecnológicas e educacionais, né? Aquele tratamento de água, melhor tecnologia de tratamento, melhor no sentido de que, né? Ela não é, ela é melhor, ela produz uma água com mais segura, mas com uma qualidade atendendo a padrões mais exigentes, mas a que custo, né? Porque você pode ter uma qualidade que seja excelente, mas que seja inacessível. Ou você pode ter uma qualidade com uma tecnologia razoável, que você consiga uma qualidade satisfatória, que atende todos os padrões legais, e uma mais acessível. E você contribui para a universalização, para a modicidade tarifária. Né? E as oportunidades de mercado, né? Você tem também de juros e câmbio, quando você vai fazer aquela questão de capital próprio, de terceiros. Então, todas essas questões são questões que hoje ainda são muito tangenciadas, que vão produzir informações para cálculo de indicadores. Alguns indicadores desses são indicadores reconhecidamente mais técnicos, mas também tem muitos indicadores econômicos, que estão relacionados à parte de regulação econômica, especificamente nessa parte assim, de avaliação dos custos de capital, que poucos têm discutido sobre a eficiência deles. Né? Então, para concluir aqui, a gente chama atenção para que os reguladores acompanhem a evolução dessas melhores práticas contábeis de mercado, não apenas a setorial, né, mas, por exemplo, essas práticas mais modernas, inclusive as trazidas ali pela COSO, né, que me inspiraram para acertar, elas decorreram de falhas contratadas em empresas, em escândalos até nos Estados Unidos, né, que revolucionaram, assim, se trabalhou para revolucionar as práticas contábeis para melhorar a informação sobre as empresas, né, assim, dar mais segurança ao mercado, e isso está sempre em evolução, e isso a gente deve acompanhar. Desenvolver as agências reguladoras devem desenvolver uma obrigação nossa estratégia de certificação de informações, aí vocês dão uma olhadinha lá no projeto Acertar. A gente deve considerar os indicadores no escopo não só da fiscalização técnica e até da regulação por exposição, da regulação social, mas também os indicadores têm grande utilidade para a regulação tarifária, né, para esses ferramentas de incentivo. Em especial, né, o rigoroso dos ritos da regulação, né, sobre a clareza das normas para a redução dos riscos jurídicos e regulatórios. Eu coloquei esse ponto especificamente aqui em relação a toda essa dinâmica de definição de indicadores, contabilidade regulatória, contabilidade patrimonial e especificamente a regra tarifária, né? Porque o que você quer é induzir o comportamento do prestador de serviços. Então, desde o estabelecimento da regra, o prestador de serviços deve ter muito claro que se ele conquistar bater aquela meta, aquela produtividade daquele indicador, ele vai ter o benefício esperado, né? Porque se você muda a regra no meio do caminho, ou se a regra não está clara, o serviço toma uma ação, acreditando de boa fé num resultado, e mais para frente ele vê que, na verdade, o resultado foi outro, isso acaba não convergindo para o objetivo da regulação, que é induzir o melhor comportamento, mais eficiente, mais produtivo da concessionária, do agente regular. Né? E aí o último aspecto que aqui que eu levantei, mais como provocação, é não negligenciar os custos de capital, que podem ter maior impacto na moção tarifária do que a eficiência operacional.
e os indicadores correspondentes, que a gente ainda não vê eles de uso muito comum no setor de saneamento. Eu recomendo especialmente aqui também, né, a visita aí ao programa CEPAR, e agradeço a todos. Estamos à disposição para qualquer dúvidas. Sobre esse senhor. Mais uma vez, obrigado.